Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos para a aula 12 já. Olha quantas aulas a gente já passou juntos, hein? Eu sou a professora Thaís. E agora, aí na tela, os materiais para nossa aula de hoje. Então, hoje, além dos materiais que nós estamos acostumados, nós vamos usar alguns outros e eu já vou falar para vocês. Então, o caderno ou a folha, né, que nós fazemos as nossas anotações, lápis de escrever e borracha, lápis de cor ou de cera, né, ou canetinho que vocês tiverem aí de colorir, materiais para contagem e uma tesoura. Então, olha só, o que eu vou pedir para vocês hoje? Nós vamos precisar de uma folha que ela esteja fora do caderno. Então, se você tiver uma folha sulfite, pode até estar usada de um lado, não tem problema. Se não tiver, destaca uma folha limpinha lá do caderno, não tem problema, tá bom? Que nós vamos usar uma folha separada. Tesoura, a minha que é grandona, porque a minha mão é bem grandona, de vocês deve ser pequenininha, né? Então, uma tesoura deixa separadinho. E os materiais para contagem vai ser muito legal se vocês tiverem aí o prendedor de roupa, tá? Aquele que a mãe, a avó, alguém pendura roupa lá no varal. Se tiver, o nosso aqui, o meu aqui hoje é todo igualzinho, mas se tiver colorido não tem problema, tá bom? Se não tiver como pegar o prendedor, não tem problema. Daí a gente usa os palitos ou o lápis, o que vocês tiverem aí. Mas se tiver desse, vai ser bem legal, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês hoje, vou dar um tempinho um pouquinho maior hoje para vocês separarem tudo, né? Esse material que a gente não usa todo dia. E eu já volto. E aí, tudo separadinho? Estão curiosos para saber o que é que a gente vai fazer hoje? A gente já vai ver, deixa aí do ladinho, tá bom? Então, antes da gente ver a nossa atividade de hoje, vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula? A gente conheceu a história do grande rabanete. É uma história muito legal, né? Eu adoro essa história. Lembram lá? Que vieram vários personagens que iam puxando e puxando, puxa que puxa o rabanete até conseguir sair? E vocês também conheceram as réguas numéricas, né? Então, vocês foram aumentando os personagens até ter 10 personagens. Lembraram disso? Foi muito legal essa aula, né? E hoje, o que será que vem na nossa aula de hoje? Hoje tem história também. E é uma outra história, uma história nova. Que história será que é? Eu vou pôr a capa aí para vocês tentarem adivinhar. O que será que tem na capa desse livro? Tem duas borboletas? É isso? O nome dessa história que nós vamos ouvir hoje é Romeu e Julieta. E quem escreveu essa história foi uma autora muito conhecida que escreve muitos livros legais para criança. Foi a Ruth Rocha. E quem ilustrou essa história foi o Cláudio Martins. Então vamos conhecer, eu vou contar essa história para vocês. Acompanhem aí na tela. Era uma vez, há muito tempo, não muito longe daqui, havia um reino muito engraçado, onde todas as coisas eram separadas pela cor. O
O que era branco morava junto com o que era branco. Todas as flores brancas no mesmo canteiro. As borboletas brancas só visitavam o canteiro branco. Todas as flores azuis num canteiro separado. E as borboletas azuis só visitavam esse canteiro. Não havia misturas. Num canteiro amarelo morava uma linda família de borboletas amarelas. Tinha uma filhinha chamada Julieta. Ela era muito engraçadinha. Já sabia até voar. Mas quando Julieta queria voar para o canteiro azul, sua mãe dizia: "Não, Julieta, cada borboleta no seu canteiro." E Julieta ficava tão triste que até chorava. No canteiro azul morava uma família de borboletas azuis. Tinha um filhinho chamado Romeu. Era muito engraçado e muito esperto. E o pai sempre falava: "Romeu, Romeu, nada de passeios nos canteiros da outra cor, é perigoso. Lugar de borboleta azul é no canteiro azul." Um dia, na primavera, seu amigo Ventinho chamou ele para passear no canteiro das margaridas. "Papai não deixa. Margarida é amarela e eu sou azul. E depois as borboletas amarelas podem não gostar." "Que bobagem! Eu tenho uma amiguinha chamada Julieta, que é muito boazinha e ela é amarela. Duvido que ela não goste de você. Vamos?" Tá bom, mas não conte nada para ninguém." Quando chegaram ao canteiro amarelo, Romeu se escondeu no talo de uma margarida, que gostou logo dele, e Ventinho trouxe Julieta para conhecer Romeu. E os dois ficaram logo amigos, e Romeu fez tudo o que sabia para Julieta ver. E os dois deram uma cambalhota juntos. Julieta errou, porque nunca tinha dado cambalhotas. Romeu deu uma risada azul e Julieta uma risadinha amarela. Os três acabaram entrando na floresta e viram coisas que nunca tinham visto antes. Plantas e bichos de todos os tamanhos e cores. E eles olharam dentro do rio e gritaram: "Olha as borboletas dentro d'água molhadas!" E Ventinho riu: "São vocês mesmos, a água é como um espelho." E os dois fizeram uma porção de brincadeiras. Numa clareira da floresta, uma família fazia um piquenique. As crianças cantavam em roda e eles gostaram muito e resolveram brincar também. Até que um menino parou e gritou: "Vamos caçar borboletas para a minha coleção?" Romeu se assustou, Julieta ficou ainda mais amarela e os dois voaram e sumiram dentro da floresta. Lá no canteiro amarelo, os pais de Julieta choravam procurando por ela. E no canteiro azul, a mãe e o pai de Romeu gritavam: "Romeu, filho meu, aonde você se meteu?" Cada um no seu canteiro procurando os filhos. Mas lá no fundo da floresta, Romeu e Julieta já estavam cansados, não sabiam o caminho de volta e Ventinho tentava ajudar, mas não conseguia. Mas já estava escuro, não se enxergava nada e a dona Coruja os acolheu até o dia clarear. Lá no canteiro amarelo, Dona Margarida falou com a borboleta amarela, contou que Julieta tinha saído com Romeu e o Ventinho. E a borboleta amarela criou coragem e foi falar com a borboleta azul. Eles todos se juntaram e saíram do canteiro em canteiro procurando Romeu, Julieta, Ventinho. E do canteiro verde vieram até os vagalumes com suas luzes. A noite toda, todos juntos procuravam. E quando amanheceu o dia, o céu estava todo cheio de cores. Romeu e Julieta, encolhidos no seu galho, viram chegar uma revoada de pontinhos coloridos. Até que enfim achamos, que bom! E quando chegou de novo a primavera, tudo estava diferente naquele reino. Os canteiros tinham todas as cores misturadas e juntas brincavam as borboletas. Todas as borboletas brincavam de roda e cantavam:
que se todas as borboletas do mundo pudessem se dar as mãos, fariam uma grande roda em volta do mundo. Que história legal! Vocês gostaram dessa história? Ela é bem bacana, né? E todas as borboletas e todas as flores que antes eram separadas por cor, ficaram todas juntas em prol, né, de procurar ali o Romeu e a Julieta. E no final deu tudo certo. E eu tive uma ideia depois dessa história. E se a gente fizesse um jardim, como era lá na história do Romeu e Julieta? O que vocês me dizem? O que vocês acham? Vocês sabem desenhar um jardim? Eu não desenho muito bem, mas eu sei desenhar alguma coisa. E vocês? Eu acho que a gente podia desenhar todos juntos. O que vocês acham? Será que a gente consegue fazer um jardim assim bem parecido? O meu e o de vocês? Um jardim quase igual? Igualzinho não vai ser, porque cada um tem um jeitinho de desenhar. Mas a gente podia tentar fazer um bem parecido. O que vocês acham? Vamos escolher 3 cores para o nosso jardim? Aí a gente tenta fazer o mais igual possível? O que vocês me dizem? Então vamos separar aí. Eu vou separar aqui, vocês separem aí. A cor vermelha, ó. Eu vou pegar a canetinha aqui para desenhar para vocês ficar melhor com a canetinha, tá bom? Mas pode ser o giz de cera ou lápis de cor que vocês têm, ou se vocês quiserem usar canetinha, não tem problema, tá? Então a canetinha é a cor vermelha. Azul. Aí na tela ficou um azul escuro, o meu é um pouquinho mais claro, não tem problema se o seu azul é mais escuro ou mais claro, sendo azul tá tudo certo, tá? E o verde. Olha só, vamos fazer um jardim usando essas 3 cores? O que vocês acham? Separaram aí? Olha aí no estojo, no penal e separei essas 3 cores, tá bom? Então, olha só, eu vou dar um tempinho para vocês, bem rapidinho, separarem essas 3 cores e eu já volto, tá bom? Então, olha só, eu tô aqui já com a minha folha. Vocês podem fazer esse desenho no caderno mesmo. A gente não colocou a data nem nada, mas depois a gente vai colocar, não tem problema. Pega uma folha, um espaço que dê para fazer um desenho bem legal e vamos começar o nosso jardim, certo? Então a primeira cor que a gente separou foi a cor vermelha, então vamos começar o jardim com essa, tá bom? Então vamos ver o que diz lá na tela que a gente vai desenhar antes. Tchan, tchararam. Uma borboleta vermelha. Ai meu Deus, lá na tela tá tão bonito, será que eu vou conseguir desenhar uma igual? Vamos ver. Desenhei uma borboleta aqui, ó. Vocês desenharam aí também? Depois eu vou dar um tempinho, tá? Aí a gente desenha junto, tá? Uma borboleta. E depois, que será que vem? Outra borboleta e uma flor vermelha. Vamos ver se eu consigo desenhar uma borboleta diferente. Tem muitos jeitos de borboleta, né? 2 borboletas vermelhas, 1, 2, e que mais que tem lá? Uma flor vermelha. Vou fazer aqui no meu lado, igual tá lá. Lá tá sem cabinho, mas dá pra fazer um cabinho aqui da mesma cor. O jardim é nosso, né? E aí, estão desenhando também? Eu acho que vocês desenham melhor do que eu, hein? Quero só ver depois esses desenhos. O que mais que a gente vai ter que desenhar? Mais uma flor vermelha. Uma tulipinha, parece. Vou fazer aqui um chãozinho. E aí, estão desenhando também? Olha só quantos elementos a gente já tem nesse jardim. 1, 2, 3, 4. Será que tem mais? Mais uma flor vermelha. Essa tá mais longinho aqui, ó. Vou desenhar. Vocês estão desenhando também. Não é pra deixar desenhando sozinho, hein? E aí? Será que tem mais coisa vermelha nesse desenho? Vamos ver. Agora já não é mais vermelho. Agora é de outra cor. Que cor é aquela que tá lá na tela? É azul. Então agora a gente vai trocar, né? O lápis ou a canetinha de cera para pegar um azul. Uma borboleta azul. Uma borboleta bem pequenininha aqui.
fazer uma telinha diferente. E aí, vocês estão desenhando também? Será que tem mais borboleta azul? Vamos ver? Ah, tem mais uma borboleta azul. Ela bem aqui no meio. Ai, nosso jardim vai ficar bem legal, hein? Será que vai ficar tão bonito igual lá do Romeu e da Julieta? O que mais será que vem pra gente desenhar? Uma flor azul. Será que existe flor azul? Vocês já viram? Existem, né, algumas espécies. Não é tão comum de ter, mas existe. Vamos desenhar ela aqui. Aí. E agora já quase não cabe mais aqui na minha folha. O que será que a gente vai ter que desenhar? Mais uma flor azul. Meu Deus, onde é que eu vou fazer ela? Deixa eu ver. Vou fazer aqui do ladinho. Mas ela é bem grandona aqui, ó. Tá, ficou meio tortinho. Vou fazer um... E aí, como é que tá ficando o jardim de vocês? Já quase não cabe mais nada aqui no meu jardim, a gente não desenhou nada com a cor verde. Será que vem alguma coisa com a cor verde? O que será que vem? Pedra verde? Será que existe? Ah, pode existir, né? Às vezes elas ficam úmidas, ficam com aqueles tipo musguinhos, né? Vamos desenhar uma pedrinha aqui. Eu vou pintar que a minha canetinha verde ela é um pouquinho mais fina. Vou fazer uma pedrinha verde aqui e outra aqui. Duas pedrinhas. Olha, eu acho que o nosso jardim tá bem legal. O que vocês acham? Como é que tá o jardim de vocês? Tá bem legal também? Eu vou dar um tempinho para quem não terminou de desenhar, desenhar. Ó, eu sei que às vezes vocês querem desenhar borboleta e flor de outras cores. Mas o nosso combinado hoje é de fazer das mesmas cores os mesmos elementos, tá bom? Depois que terminar a aula, daí vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, certo? Então um tempinho a gente já volta. E aí, vocês fizeram o desenho de vocês? Se não deu tempo de pintar e enfeitar e deixar bem legal, não tem problema, depois a gente faz. Olha, o meu daqui eu já deixei aqui do ladinho para não ficar aqui atrapalhando a gente, mas a gente pode olhar e se a gente precisar dele, ele tá aqui, certo? Então, olha só, o nosso jardim ficou bem legal. Mas e se a gente tivesse que separar tudo por cor, como era lá no início da história do Romeu e Julieta? Lembram que o que era branco ficava no canteiro branco, o que era amarelo no canteiro amarelo, o que era azul no canteiro azul?
E se a gente tivesse que separar? Será que daria agora? Agora não ia dar mais, tá tudo misturado, né? Só se a gente recortasse, mas a gente não vai recortar porque tá tão bacana o nosso jardim. E será que se a gente separasse por cor, será que ia ter a mesma quantidade de elementos? Vermelhos, azuis, verdes, será que ia ficar igualzinho? Ia ter a mesma quantidade de elementos vermelhos, azuis e verdes? O que vocês acham? Como é que a gente poderia descobrir isso? Se ia ficar com a mesma quantidade. Falem aí, como é que a gente podia descobrir se ia ter o mesmo tanto de elementos azuis? Será que ia ser igual de elementos vermelhos? O que vocês acham? A gente teria que contar. Contar os vermelhos, contar os azuis, contar os verdes. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Sabia que existe um outro jeito da gente saber essa resposta? A gente vai organizar as informações que estão misturadas, nós vamos separar essas informações de um outro jeito. Sabiam disso, que dá para fazer isso? A gente vai contar os elementos por cor, porque é isso que a gente quer saber, se é até a mesma quantidade. E aí a gente vai organizar um gráfico. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Gráfico. Já ouviram? Falem aí junto comigo para não esquecer dessa palavrinha, ó. Gráfico. Gráfico é algo que a gente usa bastante na matemática e em outros lugares também. Mais pra frente vocês vão verem quanto que a gente usa gráfico para tudo. Mas agora a gente vai criar um gráfico para a gente descobrir se tem a mesma quantidade de elementos no nosso jardim, vermelhos, azuis e verdes, certo? Então vamos por partes para a gente organizar essas informações. Vamos pensar lá do comecinho, quantas cores nós usamos? Falem aí junto comigo. Vermelho, qual outra? Azul e a última? Verde. Vermelho, verde e azul. Lá não tem problema que fica fora de ordem na hora que a gente fala, tá bom? Quantas cores são? 3 cores. Olha lá o algarismo número 3. Então, nós vamos precisar de 3 tiras de papel. Tem uma fotinho ali com as tiras de papel. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. Então, agora, nós vamos usar aquela folha que eu pedi para vocês destacarem do caderno ou deixar separadinha. Peguem ela aí. Nós precisamos dividir essa folha em 3 partes. E deixa ela assim, ó, na vertical, em pé. Desse jeitinho que eu tô mostrando. A gente vai tentar cortar mais ou menos do mesmo tamanho. Eu sei que vai ficar um pouquinho difícil, mas não tem problema. Vocês podem usar os dedinhos de vocês, ó. Medir lá com mais ou menos 4, 5 dedinhos e dobrar, ó. Dobra de um lado, olha lá, e dobra do outro. Ó, a minha não ficou tão retinha. E não tem problema se não ficar bem retinha, tá bom? Se tiver alguém perto que vocês podem pedir ajuda, pode pedir, tá bom? Ó, 1, 2, 3. E nós vamos cortar essas tiras, separar essas tiras. Eu vou usar aqui a minha tesoura. Se você tá com a tesoura ou tem alguém para ajudar, pede uma ajudinha aí. Olha lá. Cortei a primeira. Cortei a segunda, tô cortando. Eu vou passar o próximo passo e daí eu dou um tempinho para vocês. 3 tiras, ó. 1, 2 e 3, certo? Essas 3 tiras, cada uma vai representar uma das cores que nós usamos. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos marcar elas lá embaixo com a cor que nós usamos. O que é importante? Elas ficarem mais ou menos aquela medida do mesmo tamanho. Então, eu vou pedir para vocês de novo dividir, marcar mais ou menos uns 4 dedinhos, ó. E marcar elas ali. Ó, vou fazer aqui vermelho. Ó. Eu só preciso saber que essa tira é do vermelho. Então, não precisa pintar tudo. Ó. A outra tira, uma vai ser azul e a outra verde. Então, também vou fazer aqui, ó.
azul e a última, verde. Olha lá, já fiz as minhas 3 tiras. Elas não ficaram iguaizinhas do mesmo tamanho, mas não tem problema. Tá vendo? Eu vou dar um tempinho para vocês organizarem, cortarem as tiras e marcar cada uma com uma cor. E aí a gente volta para começar o nosso gráfico. E aí, tudo organizado? As tiras de papel de vocês marcada com as cores que nós usamos? Então agora nós vamos começar a montar o nosso gráfico. Como é que a gente vai fazer isso? Então nós vamos fazer uma cor por vez, tá bom? E nós vamos colocar os prendedores nas cores correspondentes. Então agora nós também vamos usar os prendedores que eu tinha pedido para vocês. Ah, prof, mas eu não tenho prendedor. Ah, minha avó tá usando, a minha tia tá usando. Então, vocês vão pegar o palitinho, ó. Vão pegar o palito e daí tem que deixar na mesa, ou no sofá, ou no chão onde vocês estão, tá? Que daí não vai poder erguer, senão vai cair tudo. E daí vocês vão fazer assim, ó, com um palitinho, não tem problema, tá? Pode usar o palitinho também. E quem usou o prendedor, nós vamos prender assim no papel, olha lá. Tem um exemplo lá, ó. Viram? Aí a gente vai prender assim, ó. E daí ele prende de verdade, igual fica. Igual eu demonstrei aqui pra vocês. O que é importante a gente saber? Que cada prendedor vai representar um elemento aqui do nosso jardim. Então, se eu vou contar uma borboleta, eu vou usar um prendedor. Se eu falar outra borboleta, aí vai ser outro prendedor. Cada um vai valer um, certo? E aí, respira fundo, deixa todo o prendedor, os palitos ali do lado pra gente começar a nossa contagem aqui.
Então, vamos começar lá com a cor vermelha. Quantos elementos na cor vermelha nós temos? O que vocês acham? Então, vamos lá. Primeira borboleta aqui. Então, vamos colocar lá um prendedor que vai representar esta borboleta. Aí, nós temos outra borboleta vermelha. Então, isso mesmo. Mais um prendedor para representar a outra borboleta. Põe ele bem pertinho. Olha lá. Tem mais coisa vermelha nesse desenho? Tem as flores, né? Então, olha só. Para essa flor aqui, mais um prendedor. Quantos prendedores vocês já colocaram aí? Ó, 1, 2, 3. O de vocês também tem 3? E essa flor aqui também é vermelha. Então, ela também tem que ser representada aqui, ó. Então, mais um prendedor aqui. E tem mais elementos vermelhos no nosso jardim? Tem sim. Falta a última florzinha lá, ó. Então, mais um prendedor. E aí, será que tem mais algum desenho na cor vermelha? Vamos conferir? Vamos contar aqui o nosso desenho e depois a gente conta os grampinhos que a gente colocou, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu vou contar os meus e vocês contem aí junto de vocês também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só. Aí na tela já tem os nossos 5 grampinhos. Olhem lá. E como será que a gente faz? Registra essa quantidade. Tem um número, tem um símbolo que representa ela. Olhem lá. Então, da cor vermelha, nós temos 5 elementos, certo? Então, agora a gente vai deixar a nossa cor vermelha, os nossos elementos da cor vermelha em algum lugar aí no cantinho. E nós vamos para a próxima cor, que vai ser verde. Então, peguem lá a tira de vocês que tem a cor verde. Quantos elementos será que a gente tem na cor verde? Olhem lá. Essa tá fácil, né? São as pedrinhas. Então, nós temos 1, 2. Então, quantos grampos a gente vai pôr aqui? Quero ver quem que já entendeu. Muito bem, nós vamos pôr 2 grampinhos. Então, este para a primeira pedrinha que tá aqui. Coloquem aí também. E mais um grampinho para a segunda pedrinha lá, ó. 2. 1, 2. Então, olhem lá na tela também. Quantos tem lá? 2 grampinhos. Então, da cor verde, nós temos 2. Olha lá o número que representa essa quantidade de elementos. O número 2. E agora, qual a última cor que falta do nosso desenho? A cor azul. Então, olhem lá a cor azul. Vamos contar juntos? Então, azul tem bastante, né? Vamos fazer por partes. Olhem lá a borboleta. Uma borboleta azul. Então, um grampinho para representar aquela borboleta. Coloquem lá na tira de vocês. Colocaram? Tem mais uma borboleta azul lá, ó. Então, nós vamos pôr mais um grampinho. Tem mais coisa azul no nosso desenho? Tem sim, aqui no jardim, ó. Temos uma flor azul aqui no cantinho. Então, mais um grampinho para esta flor azul. E outra flor azul lá. Então, nós temos mais um grampinho para mais uma flor azul. Olhem lá. Quantos tem? Vamos conferir no nosso desenho? 1, 2, 3, 4. Será que a gente tem 4 grampinhos? Contem aí junto. 1, 2, 3, 4. Muito bem. E olhem lá o número 4, que representa essa quantidade de elementos. Então, da cor azul, nós temos 4 elementos.
Agora coloquem lá as tiras de vocês. Tentem colocar mais ou menos elas na mesma linha, na mesma direção. Colocaram? Ficou assim? Esse é o nosso gráfico da quantidade de elementos de cada cor do jardim. Viram? Olha aqui o meu. O de vocês está assim também? Por isso que é importante pôr os grampinhos todos bem pertinhos. Não dá para pôr um aqui, outro lá em cima, outro torto. Senão não dá certo para a gente analisar. Tá bom? Olha lá. Agora a gente consegue responder aquela pergunta lá do começo. Será que tem a mesma quantidade de elementos de cada cor? Olhem aí na tela. Tá igualzinho o nosso gráfico? Não tá igual. Isso quer dizer que as cores, né? A quantidade de elementos de cada cor não é igual. Está diferente. E agora sinto o cheiro de atividade no ar. Agora vocês vão pegar o caderno de vocês. Nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Escrita, né? Lá no caderno, porque a gente já fez bastante coisa hoje, né? Se vocês fizeram o desenho e sobrou um espacinho embaixo, pode fazer embaixo, senão vira a folha e faz na parte de trás, tá bom? Pega aí um espacinho. Vocês já sabem o que a gente faz por primeiro lá no caderno? A data. Quem já sabe como é que se escreve a data? Vocês já estão aprendendo, já tem criança que já sabe escrever a data sozinha, né? Então, para fazer data, nós usamos 4 letrinhas. O D e o A, que forma dá, e o T e o A, que forma tá. Coloca os 2 pontinhos e pede uma ajudinha, né? Para quem tá aí com vocês. Para quem tá aí com vocês, ajudarem vocês a colocarem o dia de hoje. O dia, o mês e o ano, tá bom? E embaixo lá da data, o número 1. Eu vou dar um tempinho para vocês colocarem a data e o número 1 e eu já volto com a nossa primeira atividade. E aí, já colocaram a data e o número 1? Então, vamos ver a nossa primeira atividade. Olha lá. Registre quantos são os elementos de cada cor. Ali na tela, a gente tem as nuvenzinhas, mas no caderno, vocês podem fazer só uma bolinha ou um risquinho para dizer qual é a cor. Então, vocês vão fazer lá, ó. Por exemplo, a cor vermelha, ó, coloquei aqui vermelho. Vou fazer uma flechinha. Aí eu vou contar quantos elementos tem da cor vermelha e vou colocar o número. Ah, professora, mas eu ainda não sei esse número, não lembro. Aí vocês podem fazer os risquinhos que representam os grampinhos, certo? Façam aí que eu vou fazer aqui e eu já volto pra gente ver.
aí, vocês fizeram? Eu já fiz aqui, ó. No caderno, eu só coloquei o número. Aí na tela eu fiz os risquinhos para vocês verem também. Então, da cor vermelha, vamos ver quantos tinham? 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá como é que a gente representa. Olha lá o número 5. E da cor verde? 1, 2. Olha lá o número 2. E da cor azul, será que vocês estão acertando? Tinha 1, 2, 3, 4 elementos. Olha lá o número 4. Vocês acertaram? Se não acertaram, não tem problema. Apaga e arruma porque a gente está aprendendo. E o número 2 e o número 4, às vezes a gente faz diferente, né? Às vezes lá na nossa casa tem alguém que faz diferente, a professora às vezes faz diferente, mas tem várias maneiras de fazer e tá tudo certo, ok? E temos mais uma atividade. Vamos lá? Então agora é o número 2. Vou dar um espacinho aqui, vou colocar o número 2. Olha só. Atividade número 2. Em qual das cores há mais elementos? E aí? Tem a fotinho do nosso gráfico lá na tela e vocês podem olhar o gráfico de vocês aí também. Qual tem mais elementos? Ou seja, qual tem mais grampinhos? Aí, um tempinho para vocês. E aí, vocês fizeram? Quem não sabe escrever ainda não tem problema. Vocês podiam fazer só uma corzinha, um quadradinho, uma bolinha da cor, né? Que era a cor vermelha. É o que tem mais. É só a gente olhar ali no gráfico. Olha como fica fácil, né? Da gente analisar e a gente saber as informações. Se a gente olhar lá, o que tem mais cor é o vermelho. Então, ele tem mais elementos, certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso gráfico e tenham aprendido bastante. E hoje a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula, ó. Super beijo!